Olá, boa noite. Nessa noite nós estamos aqui, pastor Daniel Cochone, nosso convidado, que é líder geral da Unijadef. Eu sou a Bruna Fernandes, já estive com vocês aqui em outro momento e hoje nós estamos aqui reunidos para poder tratar de temas muito importantes da atualidade, não é mesmo, pastor? É isso aí, Bruna. Eu agradeço muito o convite para estar com vocês aqui do Estação Gospel. Vai ser um prazer a gente debater esses assuntos da atualidade e vamos falar aquilo que Deus colocar no nosso coração aqui hoje, né? Amém. Amém. Pastor, dia 25 nós vamos ter o culto geral da Unijadef? Vamos ter dia 25, culto geral da Unijadef. Vinícius Felizardo estará ministrando a palavra do Senhor e a cantora Jamile também estará louvando ao Senhor. Primeiro culto geral dos adolescentes em Franca. E nós temos um tema, plugados. Por quê? Conectados em Deus, desconectados do mundo, tá bom? Então, convido você, adolescente, pai, mãe, se você tem um adolescente na sua casa, leva ele para ouvir a voz do Senhor. E se o seu filho, a sua filha não está bem, está depressivo, ansioso, está triste, leva, porque a palavra de Deus cura, eu te garanto, tá bom? Feito aqui o convite, espero todo mundo lá dia 25 às 7 horas, Rua General Osório, 555, Assembleia de Deus, sede Missão. Muito legal, pastor, o tema, né, um tema assim bem atual e eu acredito que vai ser muito benéfico para a nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pastor, hoje nós vamos falar de alguns temas que me chamaram bastante atenção. Queria falar com o senhor hoje sobre o avivamento que está acontecendo lá em Esbjerg, na faculdade de Esbjerg. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É interessante esse assunto porque há muito tempo a gente não vê algo nesse sentido acontecer. Desde o dia 8 de fevereiro, aquelas pessoas estão ali orando, clamando, louvando e elas não vão embora. Vem gente de todos os estados ali do norte-americano, vem para ver o que está acontecendo e quando chega não conseguem ir embora. É interessante saber que aquela universidade é uma universidade com raiz e matiz cristã, totalmente metodista, né? Wesleyana, que segue uma linha wesleyana de santidade. E aí é importante a gente falar, avivamento é precedido por arrependimento. Se não há um arrependimento, você não abre caminhos para o grande avivamento. E eu li uma frase essa semana, eu queria até recitá-la aqui, que avivamento não é a tampa da panela explodindo, é o fundo dela caindo, né? É como se Deus abrisse o céu e derramasse aqui sobre os homens que entraram num grande arrependimento. O que eu entendo de avivamento? E depois eu vou falar algo que eu penso a respeito desse episódio de Esbjerg. Avivamento ele é precedido por um arrependimento, que foi provocado pela palavra. Então, dois elementos que fazem parte de um verdadeiro avivamento: arrependimento e palavra. O arrependimento ele provoca um despertamento. Se há um grande despertamento, o Espírito Santo ativa aquela geração e traz o grande avivamento. Agora, é importante a gente entender que o que é avivamento e o que é mover de Deus. E aqui é muito importante deixar muito claro isso. O que está acontecendo em Esbjerg, eu só vou conseguir garantir que é avivamento se eu ver os frutos depois. Com certeza. Que é o mover de Deus, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus está se movimentando ali. Agora, se é um avivamento, eu quero ver depois. Porque o que precede um avivamento é o arrependimento. Mas o que precede um avivamento são salvação de almas e mudança de vida. É verdade, pastor. Eu estava até assistindo um pouquinho sobre, sabe? E assim, é claro que nós estamos numa realidade um pouco distante, mas as informações que chegam para nós é essa. Que a todo momento os jovens estão ali rendidos,
se arrependido dos seus pecados, né, confessando seus pecados, adorando. Não é o mesmo público que permanece, né, acaba sendo uma certa rotatividade, sim, mas todos que entram testemunham que há uma presença ali muito especial, algo realmente muito fora do que já estava ocorrendo nos últimos tempos. E assim, como o senhor disse, é o fruto de fato que vai confirmar que houve esse avivamento, que o mover está acontecendo, não temos dúvida. Sim. O Senhor está quebrantando. E assim, até os relatos dizem, né, que começaram num movimento ali de oração muito intenso, depois que um pastor, eu não sei se foi um pastor ou se foi um jovem da própria universidade, que trouxe uma palavra falando a respeito do amor de Deus, e a partir de então começou-se um mover muito especial, onde eles não conseguem mais interromper. Bom, não sei quanto tempo, né, já foi até agora, mas o que nós sabemos é que já são mais de 140 horas dessa reunião ali ininterrupta. Imagine assim, eu vi imagens de uma mulher na cadeira de roda levantando. E o que mais me chama a atenção nesse movimento é que você não vê um pastor pregador famoso, você não vê um cantor famoso, você não tem presença de pessoas ilustres para juntar e aglomerar aquela quantidade de pessoas, e mesmo assim eles continuam ali. Há uma grande espontaneidade, é um mover mesmo interno do Espírito Santo. Essa é a palavra, espontaneidade. É muito espontâneo deles. E não são pessoas mais velhas. São jovens e adolescentes que sobressaem ali. Porque tem os jovens que estudam na faculdade, que trazem talvez um irmão, um primo que é um adolescente e está lá e está imerso na presença de Deus. Isso é fantástico. E a gente fica com aquele desejo. Deus, quando é que vai acontecer isso no Brasil? Com certeza. Só que nós não podemos esperar um avivamento coletivo para deixar de buscar um avivamento pessoal. Particular. E aí isso é que é importante a gente dizer aqui. Você não depende do avivamento coletivo. O avivamento coletivo, ele vem do arrependimento coletivo. Mas um arrependimento pessoal vai trazer para a tua vida um avivamento pessoal. É um renovo pessoal. E é isso que eu quero deixar aqui como mensagem desse grande tópico que a gente está falando hoje. Com certeza, pastor. E assim como nós vimos, né, no decorrer da história, sempre houve um homem ou uma mulher de Deus que se colocou na posição do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e muitas vezes sendo um instrumento de Deus para aquela geração. Né? É isso. Eu acredito que até mesmo esses cultos que aconteciam ali, né, na direção desses próprios jovens, são pessoas que se colocaram na posição para serem exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Então, eu acho que quando a gente entende isso, que nós podemos estar avivados lá no nosso quartinho de oração, eu e Deus, que ali o céu se abre, eu posso ser boca de Deus, instrumento de Deus. Quando a gente olha para os profetas, né, o que a gente vê? A gente vê muitas vezes Israel corrompido, mas Deus sempre falando. Sempre. O Senhor, quando falou com Samuel, ele estava ali na casa do sacerdote, mas o Senhor falou com ele na madrugada, né? Samuel, Samuel. E ali Deus começa um ministério profético através da vida de Samuel. Então, eu acho muito interessante essa visão do Senhor, do avivamento que começa em mim e vai sendo transmitido para quem está à minha volta. Todo avivamento começa no altar particular, nunca no público. Sempre. Então, esse é o grande princípio por trás de um avivamento. Começa no altar particular. Amém, pastor. Mais alguma colocação o senhor gostaria de fazer sobre esse tema? Sobre esse tema, não. Não. Tem outros aqui pra gente trabalhar. Mas que esse tema, né, pastor, sirva de inspiração para esses jovens também, né? Eu acredito que essa geração é uma geração que pode, sim, influenciar a nossa nação. Assim como eles estão vivendo o melhor de Deus nesse momento, nós também podemos viver. E eu espero, pastor, que haverá ainda muitos testemunhos do que Deus vai fazer através da vida desses jovens lá, em nome de Jesus, né? E que esse evangelho venha se espalhar de uma forma poderosa ainda nas regiões das quais ele ainda não chegou. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, agora eu gostaria de falar com o Senhor. Queria perguntar, né? Na sua opinião, pastor, quais são os maiores desafios da igreja na pós-modernidade? A igreja tem vários desafios. Vou tocar em alguns que são muito polêmicos. Sim. Mas a gente precisa abrir. Com certeza. Mas eu acho que o que está por trás de todos os outros desafios é aquilo que eu chamo de identidade cristã. Por quê? Hoje nós vivemos uma geração que é produto de uma cultura
e não fruto de um evangelho. Então essa é a grande realidade da nossa geração. Nós perdemos a identidade. E quando eu falo de identidade, não pense que eu estou falando de usos e costumes. Nós somos assembleianos, nós temos os nossos usos e costumes. Mas isso não é identidade, isso é um estilo. É um estilo adotado por uma denominação. Quando eu falo de identidade cristã, eu estou falando de essência, aquilo que está de dentro para fora. Nós perdemos isso. Infelizmente. Nós perdemos, e digo isso no âmbito geral, nós perdemos muito dessa identidade. Pastor, não é fácil, né? Como o senhor disse, infelizmente a cultura tem influenciado bastante a nossa forma de viver e de compreender, né? Eu entendo que por mais que o tempo passe e a cultura mude, o evangelho permanece o mesmo. E nós precisamos todos os dias sermos renovados, né? É o que a palavra diz, ter uma renovação constante nas nossas mentes daquilo que de fato Jesus fez por nós na cruz do Calvário e aquilo que Ele espera que nós sejamos também aqui nessa terra. É interessante você falar de mente, porque aonde o diabo começa a trabalhar é na mente. Então a gente tem que usar muito o capacete da salvação, porque é na mente onde começa todo o sucesso e o fracasso do ser humano. Tudo começa na mente. Então se a gente não tem na mente uma cosmovisão, uma convicção daquilo que a gente acredita, a gente é presa fácil para os engodos do mundo, né? Para as atrações do mundo. Agora, pega um jovem convicto, um adolescente convicto. Não há Jezabel que consiga corromper ele. Não há mulher de Potifar que consiga corromper esse José. Porque ele é convicto da cosmovisão dele, daquilo que ele acredita. Mas de onde vem essa cosmovisão? Primeiro ele herda. Mas depois ele precisa ter a experiência para ter convicção se ele quer aquilo ou não. Porque ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém. Ser cristão é um privilégio, não uma obrigação. Ser cristão é uma graça, não uma obrigação. Então, quando a gente entende, baseado na experiência do que a gente teve, nossa, isso que eu recebi, eu acho que faz sentido para a minha vida. Então, eu vou seguir a esse Cristo. Isso aconteceu comigo, Bruno. Em um tempo da minha vida eu era ateu. Outro tempo eu era católico muito fervoroso. Até que minha mãe foi para a igreja, eu tive que desafiá-la. E ao desafiá-la, eu tive que ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu identifiquei que eu estava errado. Aceitei a Cristo. Porque a Bíblia trouxe-me respostas que eu tinha durante toda a minha existência. Então aquilo gerou convicção na minha vida. Durante esse tempo todo, eu tenho mais de 20 anos de crente. Eu nunca desviei, eu nunca afastei. E olha que eu era do mundo. Entende? Exatamente. O senhor falando, né, sobre renovação da mente também, dentro disso que eu já havia colocado, eu entendo, pastor, que é impossível, né? Principalmente numa geração como a nossa digital, né? E até é tema aí do trabalho da Unijadef, plugados, conectados com Deus e desconectados aí do mundo, né? E quando a gente fala mundo, nós estamos falando da sociedade, estamos falando daquelas coisas que não convêm a nós, que não edificam nossas vidas, né? Eu percebo que é impossível ter uma mente renovada se nós, diante de todas essas conexões, de todas as informações que chegam a nós não bebermos da água da palavra de Deus, né? Precisamos ter uma vida de constante meditação na palavra para que a gente possa, assim, de fato, né, sermos convictos. E é o que o senhor falava, pastor. Quando nós temos convicção daquilo que nós acreditamos, não há quem possa mudar a nossa linha de pensamento. Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, as pessoas diziam pra mim assim: você tem certeza que você vai fazer psicologia? Eu falava: tenho, por quê? Olha, se eu fosse você, não faria. Já sei. Eu conheço muita gente que foi fazer psicologia e perdeu a fé. Eu falei: olha, não sei se essa fé estava consistente em Cristo, porque a minha está. Independente do que acontecer, a minha fé é algo intocável. É claro, né, pastor, que no exercício da profissão nós mantemos a ética, né, trabalhamos com responsabilidade dentro do código ali que nos é proposto. Sim. Mas a minha vida particular, a minha fé particular, isso é algo que eu preservo dentro de mim, e eu entendo, né, que essa questão aí de convicção daquilo que você acredita. Às vezes quando eu prego, assim, as pessoas me perguntam: Bruna, mas por que você fala com tanta facilidade sobre assuntos como sexualidade, temas do dia atual? Eu falo assim: olha, tudo isso por quê? Porque eu precisei saber por mim mesma. Sim. Né? Peraí, eu tinha dúvidas, o que eu fazia? Eu ia buscar. E eu acho que essa é a chave, pastor. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, e aí, é pecado, não é pecado? Pode, não pode? Peraí, por quê?
né? Será que é uma lei de proibição ou será que é uma proteção? Né? Será que isso aqui é apenas uma fala do meu pai e da minha mãe ou do pastor da igreja que tem 50, 60 anos e não entende a nossa realidade atual? Ou será que tem um embasamento? Se tem, preciso conhecer. Eu acho que é isso, pastor, que torna a gente consistente, né? E coerente com aquilo que dizemos que acreditamos. Infelizmente, eu até falei isso na conferência, muitas vezes nós professamos uma fé, mas não vivemos de acordo com aquilo que dizemos que professamos, né? Infelizmente, nós temos visto que nos últimos tempos, antigamente se ouvia falar, eu sou de outra religião, mas porém não praticante. Agora nós estamos começando a ver evangélicos que se dizem evangélicos e que não são praticantes. É possível isso? Não vou entrar nesse tópico, tá? Eu não vou falar dos desigrejados hoje, né? Talvez numa outra oportunidade eu falo. Mas existe um erro das pessoas dizerem que ela é a igreja. A Bíblia nunca diz que você é a igreja. Diz que você é templo do Espírito Santo, e igreja não. Exatamente. Que igreja é congregação, é comunidade. Entende? Mas isso é para um outro podcast. Outro momento. Nós vamos convidar o pastor novamente para a gente poder falar sobre isso, hein, pastor? É isso aí. Então, assim, o que está na frente dos grandes desafios da igreja é a identidade. Eu acho que a igreja, perdendo a identidade, ela perde muito do seu rumo, né? Das suas características. E quando eu falo de identidade, eu não estou falando que a igreja não precisa se adaptar. Com certeza. Ela precisa se adaptar, né? Muita coisa que trouxe a igreja como instituição e não como organismo vivo, que trouxe ela até aqui, pode ser o que vai evitar que ela vá adiante. Então, ela precisa mudar a abordagem. Ela não precisa negociar valores. A essência do evangelho. Ela não precisa negociar princípios. Ela não precisa negociar o evangelho, adocicar o evangelho, ela não precisa minimizar o evangelho, ela não precisa, como eu postei essa semana no meu Twitter, eu não preciso mudar a minha teologia para acomodar um pecado. Eu não preciso. Com certeza. Eu só preciso mudar a abordagem. Então, se a sociedade mudou, eu só preciso mudar a abordagem de trazer o evangelho para essa sociedade. Por que eu trouxe um termo plugados? Porque é a linguagem que o adolescente conhece. É essa. Né? De conexão, de Wi-Fi. Né? Pergunta se eles conhecem conexão de escada. Eles não sabem o que é isso. Né? De ouvir aquele barulhinho lá, esperar da meia-noite para poder conectar e não pagar pulso. Isso é só da minha época. Acho que na sua época não, Bruna. Mas acho que eu peguei um pouquinho, hein? Então, esse é um grande desafio. É essa identidade. O exemplo que eu dou quando eu tinha meus 12 anos, eu tirei uma carteira de identidade. Quando eu tive meus 18, eu tive que trocar. O formato da carteira mudou, mas o número era o mesmo. O RG era o mesmo. A digital é a mesma. É a mesma digital. É a mesma pessoa. A abordagem é outra. Então, acho que a identidade é algo que precisa ser trabalhado na igreja. Sim. Certo? E, diante disso, nós perdemos a identidade quando a gente vai falar, inclusive, de assuntos polêmicos esse, sobre a homossexualidade. Se você lê um homem muito conhecido no mundo, um grande apologeta chamado Josh McDowell, ele traz quais serão os 10 grandes desafios da igreja para o século XXI. Ele diz que um dos grandes desafios é a homossexualidade. E não a homossexualidade como um pecado, mas a homossexualidade de conseguir abraçar estas pessoas, porque por mais que elas cometam o pecado da homossexualidade, que é igual ao do adultério, que é igual ao da mentira, que é igual ao da fornicação, que é igual ao do roubo, do furto, é a mesma coisa. Para Deus é pecado. Só que a igreja parece que ela não se preparou para abraçar essas pessoas que precisam. Eu me lembro de uma vez que eu ainda pastoreava uma congregação, que durante 2 cultos, um travesti frequentava o culto. E eu percebia que aonde o travesti sentava, as pessoas não queriam ficar perto. Né? Eu precisava quebrar aquele, a gente chama de silo, né? A pessoa se sentiu ilhada. Eu parei o culto, eu desci e abracei o travesti e disse: você é muito bem-vindo aqui. Porque é uma alma. Com certeza. Né? Não precisa de médicos que estão sãos, só os doentes e doentes da alma. Então esse é um outro grande desafio da igreja hoje, é enfrentar essa pulverização. É óbvio que é ideológica, né? Infelizmente usam a massa dos homossexuais como massa de manobra, mas são almas que precisam de ajuda, precisam ser abraçados, tá? Esse é um desafio que vem depois da identidade, porque se a igreja
se mantém a identidade, ela aprende a abraçar essas pessoas. Não é aceitar o pecado, tá? Não estou falando que temos que aceitar o pecado. Estou dizendo que temos que abraçar o pecador. É isso. Com certeza, pastor, com certeza. Bom, eu acredito que o desafio é grande, mas que com a graça de Deus nós podemos superar todos os desafios, né? O senhor trouxe essa temática da questão da homossexualidade, mas também tem muitas outras questões, né, pastor, que eu percebo que precisamos alcançar também, né? Mas eu acredito que, como o Senhor trouxe, como pessoas assim que pensam como o Senhor, e aqui nós estamos num programa, né, numa divulgação de um programa onde pessoas estão nos assistindo e que também podem ser edificadas. Nós estamos, eu gosto muito daquela palavra que diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus nos dê essa graça de cada dia mais brilhar na presença dele. Brilhar como? Por meio de fama, por meio de aplausos, não, brilhar na vereda, né? Tornar os nossos caminhos cada vez mais agradáveis ao Senhor e assim iluminar todos que estão à nossa volta, né? Então é o que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos dê condições de cada vez mais tornar a sua igreja apta para levar o Evangelho. Exatamente. Quando o Senhor fala sobre identidade, pastor, uma coisa que também me fez refletir bastante, sabe? Como eu ministro a palavra, isso é algo que muitas vezes queima o meu coração e me gera muita indignação. A forma como muitas vezes o Evangelho tem sido exposto. Graças a Deus, isso não é uma realidade do nosso ministério, nem de muitos ministérios que conhecemos, mas infelizmente nós temos visto por aí, né, em alguns ambientes, que muitas vezes o Evangelho tem sido pregado de uma forma distorcida, não compreendendo que, na verdade, a identidade precisa permanecer a mesma, mas a forma de colocar a palavra pode se alterar, jamais a própria palavra. Isso. Né? Então, assim, precisamos urgentemente voltar para a cruz, voltar para aquilo que Cristo fez por nós. De fato, nós estamos aqui hoje por quê? Porque o sacrifício foi pago. E não foi só por mim. Não, com certeza não. E eu preciso entender que se eu recebi essa graça que veio até mim, sem que eu fizesse nada para receber, como eu não vou levar essa palavra que pode salvar outros também? Eu preciso compartilhar desse tesouro que me foi entregue. É a sua convicção. Se te trouxe benefício, por que não compartilhar com o outro? O Evangelho, eu resumo o Evangelho em 2 palavras. Um problema e uma graça. Solução. Não, um problema e uma graça. Então, o Evangelho é falar que nós tínhamos um problema. Tínhamos. Nós éramos o problema. Né? É verdade. Aí, por causa de um Deus amoroso, ele trouxe a solução, que eu chamo de graça. Isso é Evangelho. O que está além disso vem para florear o Evangelho. Não que não seja necessário, claro, mas vem para agregar no Evangelho. Mas o Evangelho tínhamos um problema, Deus resolveu o problema de graça. E quando a gente abraça essa essência, pastor, tudo fica claro. Muito. Porque quando a gente fala que às vezes estamos tendo dificuldade de trabalhar com algumas demandas, aí a gente entende, peraí, se é graça, a graça alcança toda e qualquer pessoa. E eu preciso ser instrumento, eu preciso ser porta-voz de Deus, para que essa graça abrace a todos, assim como um dia me abraçou. Eu acho muito bonito que Paulo, quando fala, né, que essa graça o alcançou sendo ele o pior dos pecadores. Então, ele se sentia dessa forma para quê? Para que mostrasse aos demais que se a graça foi poderosa para alcançá-lo, ele, que era um perseguidor de cristãos, né? Se Paulo fala que é o pior dos pecadores, quem somos nós, né? Quem nos conhece de fato somos nós mesmos, né? Então, ele deixa essa palavra como um incentivo. Se a graça me alcançou, como não pode alcançar o outro? Mas lembrando, graça não é irresistível, hein? É preciso aceitar. Nem todos vão aceitar. Infelizmente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Jovem rico? Não aceitou. Mas Zaqueu desceu rápido da árvore. Zaqueu desceu rápido. Exatamente. E olha que interessante. Aí, não, legal da gente bater um papo que vai fluindo. Zaqueu não queria falar com Jesus, só queria ver. Só queria ver. O jovem rico queria falar com Jesus para saber como ia ser salvo. Exatamente. E já seguiu os mandamentos. Então, gente... Zaqueu não. O Evangelho é simples. É simples. O Evangelho é coisa do cotidiano. É um problema que foi resolvido com uma graça que Deus deu. É isso. Exatamente. Flui ou não flui? Com certeza. É a graça. Pastor, bom, mais alguma colocação o senhor gostaria de fazer a respeito desse assunto? Não.
Não. Podemos fechar por aqui. Podemos fechar por aqui. Pode jogar tudo num programa só. É verdade. Nós vamos chamar o pastor Daniel aqui para outro momento também. Bom, pastor, e agora o que o senhor pensa sobre o que está acontecendo aí, Estados Unidos, eu acho que Uruguai e Canadá, né, que eles viram aí alguns, bom, chamaram de OVNI, né, mas alguns objetos voadores por aí no ar e, bom, muitas coisas têm sido faladas a respeito, chegaram a sugerir que seriam extraterrestres. O que o senhor diz para nós sobre isso? Eu acho que OVNI é OVNI, é um objeto voador não identificado. Bom, não identifiquei. Isso não significa que seja um extraterrestre. Tá? No mundo tão tecnológico que a gente vive, para mim isso tudo são drones muito mais aperfeiçoados ou outro tipo de instrumento, até de forma espiã, né? Espiões que vão, sei lá, alguma coisa ligada a algum satélite, eu não sei, a tecnologia está muito avançada. E Daniel já tinha dito, né, que a ciência ia se multiplicar muito no final. E se multiplicou muito. Muito! Assim. Eu sou da área de tecnologia e eu vejo que se eu não estudar toda semana alguma coisa, eu estou defasado. Eu digo semana, eu não estou dizendo mês ou ano. Então, assim, muito. Agora, Estados Unidos já deixou claro, nenhum dos que eles abateram, que eles capturaram, não tinha nada a ver com alienígena. Então, gente, terráqueos, manto, vaso, só os seres humanos existem. Por mais que haja grandes conspirações, que a imprensa, a mídia venha jogar na sua ideia de que pode haver vida em outro universo, outro planeta, sei lá se pode haver, mas até hoje nunca ninguém provou. Então eu vivo naquilo que eu consigo observar. Você quer ciência? Um postulado científico diz o seguinte: eu só posso provar aquilo que eu observo. Se eu não consigo observar, eu não consigo provar. Se eu não consigo provar, eu não consigo dizer que é verdade. Eu posso conjecturar. Então, tudo isso é plena conjectura. Agora, o evangelho é verdadeiro. Esse não tem conjectura. Isso foi observado. Eu experimentei, eu provei. Mudou a minha vida. Mudou sua vida, Bruna? Com certeza. Muda a vida de todo mundo que o abraça. Tá? Então, assim, se você ainda não aceitou esse Jesus, esse aí é o grande extraterrestre que se fez terreno para morrer por nós que éramos pó, para que um dia a gente consiga sair dessa terra e morar no lugar de onde ele veio, o céu. É verdade. Então, se você quiser aceitar esse Jesus, procure uma igreja, a mais próxima da sua casa. Não precisa ser a Assembleia de Deus, qualquer igreja. Se renda aos pés de Jesus. Ele vai mudar a tua vida, da tua família e dos teus amigos. Amém, pastor. E, bom, para a gente concluir, né, eu queria fazer um link ali entre o primeiro tema que nós falamos sobre a faculdade e o avivamento com o que agora nós estamos trazendo, né? Eu vejo que o avivamento de Deus sobre o seu povo é para que o evangelho continue sendo propagado, né? O que foi visto, a Bíblia diz que ele veio, morreu e ressuscitou. Até na época contrataram ali alguns guardas para dizer que o corpo dele tinha sido roubado, para declarar que não havia tido ressurreição, mas houve ressurreição e a Bíblia diz que ele ainda ficou um espaço de tempo caminhando na terra, depois já com seu corpo transformado, ali ressuscitado, junto com os seus discípulos. E esse evangelho é tão verdadeiro, pastor, que temos pregado ele até hoje. Passou-se muito mais de 2000 anos e ele continua vivo nos nossos corações, transformando. Então, hoje nós gostaríamos de deixar para você, né, esse momento aqui de bate-papo, né? Houve muita edificação para a minha vida, pastor. Muito obrigado. É recíproco. Por ter aceitado esse convite. Com certeza haverão muitos outros convites. Amém. Também, viu? E você que ouviu hoje aqui essa conversa, que você saiba que o evangelho, como o nosso pastor Daniel já disse, ele é simples. Aonde você estiver, faça uma oração, convide Jesus para morar dentro do seu coração e vá sim buscar essa palavra do céu numa congregação, numa igreja da qual você possa ser alimentado espiritualmente. Amém? Pastor, amém. Muito obrigada a você também que esteve conosco, viu? Até o próximo encontro. Mais amém. Alguma coisa, pastor, você gostaria de colocar? Só queria agradecer a Bruna, os que estão aqui na retaguarda, sim, cuidando de todo o equipamento do podcast, e agradecer você que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa.
em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, dia 25 de fevereiro, culto geral da Unijadef. Você é nosso convidado. Amém? Amém. Com Deus, pastor. Obrigado.